Graça e paz, irmãos e irmãs, mais uma quarta-feira de estudo da Palavra de Deus, mais uma oportunidade de pararmos o nosso coração diante da vontade do Senhor. Louvado seja Deus pela sua vida em mais esse encontro. Graças a Deus que em tudo nos tem sustentado e fortalecido para darmos continuidade a esse propósito também de, como igreja, servir ao Senhor, ao seu reino, servir as pessoas, levando o evangelho da graça de Deus aos corações, para que caminhem na fé e na esperança, com o coração confiante de que o Senhor é aquele que de nós cuida. Sou grato a Deus pela sua vida, pela vida da Igreja Presbiteriana de São José, pela Web TV Sem Fronteiras, que é capaz de, como um veículo eficaz, levar até você esse encontro, essa possibilidade de buscarmos juntos ao Senhor, apesar do distanciamento que vivemos, dos desafios que a nossa nação e o mundo atravessam. Temos podido dar continuidade ao nosso trabalho de evangelização, de edificação na palavra de Deus. E por isso eu agradeço a sua conexão conosco pela internet, nesse veículo vivo e rico da Web TV Sem Fronteiras da nossa igreja. Seja sempre bem-vindo, caro irmão, cara irmã, que esse tempo de buscar com exclusividade o Senhor enriqueça a sua vida também. Temos meditado a cada quarta-feira e temos buscado o caminho da intimidade com Cristo, pela sua palavra, pelo seu exemplo, pela sua graça que nos assiste com perdão e salvação, onde Cristo se torna caminho de verdade, caminho de vida, que nos leva à presença de Deus. Quero meditar nessa noite junto à primeira epístola de Pedro. O apóstolo Pedro escreve as suas cartas, as suas epístolas à igreja, no propósito também de animá-la, no propósito de manter viva a esperança, de colocar a igreja sempre em condição de seguir o caminho que leva à presença do Pai Celestial. E na sua primeira carta de Pedro à igreja, na primeira epístola, capítulo 2, eu quero começar a leitura a partir do verso 21, nós vamos ler até o versículo 25, que é o último desse capítulo. Acompanhe aí na sua Bíblia, abrindo a sua Bíblia também, para observar o que a palavra de Deus tem a nos dizer, nesse momento em que somos desafiados a, na intimidade com o Senhor, fazer que prospere na nossa vida e nas nossas mãos a vontade do nosso Pai Celeste. Quando crescemos na intimidade com Cristo, servimos ao Senhor com a nossa vida. Que cresça a vontade de Deus, que prospere o querer do Senhor na sua vida, através da vida da sua igreja. O texto vai nos dizer, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 21. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, pois ele, quando ultrajado, revidava ou não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Graças a Deus pela sua palavra, meu irmão, minha irmã. Quando Pedro escreve essa epístola, o tempo da igreja já é um tempo difícil. Já estão iniciando as perseguições por causa do Império Romano. E não quer deixar que a igreja clame Jesus e o nome de Jesus como Senhor, como Salvador. Quer apenas que seja proclamado como Senhor o imperador César.
É o tempo em que a igreja está começando a enfrentar os açoites, as prisões, a perseguição. Pedro mesmo está sofrendo perseguição, Pedro mesmo vai ser morto, crucificado de cabeça para baixo, como pena por proclamar o evangelho da graça de Deus em Cristo. Por dizer que Jesus é o Senhor do seu coração, da sua vida, da sua história. Por ver em Jesus o caminho que nos leva à presença de Deus e por proclamar essa verdade santa entre os homens, dando continuidade ao ministério que Cristo realizou, ao plano de salvação executado por Deus em Cristo na cruz do Calvário. A verdade é que Pedro tem uma convicção: a vontade de Deus prosperou na vida de Cristo, que vivendo entre nós, mesmo sendo maltratado, mesmo sendo traído, mesmo sendo negado até por apóstolos, por discípulos, como Pedro negou, ele não deixou, não abandonou e não deixou de fazer a vontade do Pai, que é levar ao pecador perdão, compaixão e graça, que é trazer ao perdido, morto nos seus delitos e pecados, a possibilidade de ser encontrado, de ser achado pela graça de Deus e ser transformado em filho de Deus, herdeiro do seu reino. Pedro tinha uma certeza, irmão e irmã. Jesus trabalhou, e trabalhou muito, deixando o seu trono na glória e pisando na terra para andar e viver entre os homens, para que o propósito de Deus de salvar o homem, na sua compaixão, na sua graça, pagando o alto preço do nosso pecado na cruz do Calvário, com a vida, com a morte do seu Filho, Jesus Cristo. E Jesus veio e cumpriu esse propósito, não levando em conta as perseguições, não levando em conta o negar, não levando em conta o distanciamento dos discípulos, a má compreensão dos homens, as suas ações ou ao seu respeito, não levando em conta que os homens e alguns deles se levantavam contra Jesus, tentando um momento oportuno para tomá-lo, para prendê-lo, para matá-lo, perseguindo. E Pedro via na vida de Cristo cumprida a vontade do Pai. Como foi anunciado por Isaías, de que ele viria, o servo sofredor, Isaías capítulo 53, mas viria para quê? Para que a vontade do Pai prosperasse nas suas mãos. Mesmo que para isso ele tivesse que padecer as dores da crucificação, do negar dos apóstolos, da traição de Judas, do distanciamento dos apóstolos e da má compreensão dos homens. Ele vem oferecer amor àquele que odeia, oferecer paz àquele que pratica violência, oferecer perdão àqueles que com violência realizam a crucificação e agora são lembrados na sua frase, no seu clamar da cruz: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus enfrenta todas as coisas, passa por todas as situações e circunstâncias, cumpre o seu propósito para consumar uma obra e entregar ao Pai o trabalho realizado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado, brada a voz do nosso Salvador na cruz do Calvário. Pedro presenciou todas essas cenas, Pedro andou com Jesus, Pedro viu o empenho de Cristo no cumprir da sua missão, e ele agora está chamando a atenção da igreja, que também vive perseguições, vive o tempo dos seus desafios, como você pode estar vivendo os seus desafios hoje, e a igreja sempre os vive, mas para que nada possa nos impedir de quê? De que a vontade de Deus prospere nas nossas mãos. E é por isso que ele diz no verso 21 do texto que nós lemos: pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigamos ou sigais as suas pisadas, andando no mesmo caminho, no mesmo propósito que o nosso Senhor Jesus Cristo andou. Então, por que nós devemos ajudar, nos empenhar, nos dedicar para que a vontade de Deus prospere na nossa vida? Porque a vontade de Deus, ela é aquela que vem cumprida pelo exemplo do nosso Mestre Jesus.
Jesus veio para cumprir a vontade do Pai. Por isso que a oração de Jesus no Getsemane foi essa: Pai, se possível, passa de mim esse caso, contudo, faça a tua vontade. Faça como tu queres, como é do teu propósito. O nosso Mestre Jesus nos dá esse exemplo, quando entrega a sua vida por nós, quando demonstra esse grandioso amor em favor das nossas almas. Quando éramos ainda pecadores, Ele nos amou primeiro e amou até a morte, e morte de cruz. Então, a exemplo do nosso Mestre, que fez com que a vontade do Pai prosperasse junto aos homens, trazendo ao homem, à humanidade, aquele que crê, tão grandiosa salvação, nós também devemos nos empenhar, nos dedicar, independente dos desafios, independente das circunstâncias, independente das impossibilidades, ou até, quem sabe, dos inimigos que possam se levantar, das perseguições que possamos sofrer, do algo a mais que tenhamos que doar, porque Jesus disse que Ele também se sacrificou, Ele também doou, em favor da vontade de Deus. Ele nos dá o exemplo. E Paulo nos lembra que o nosso viver tem que ser como viver de Cristo. A ponto de, quem sabe, podemos declarar como ele declarou: não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Para mim, viver é Cristo. No exemplo que Cristo deu, no ensino que Ele trouxe, no propósito de que na sua vida a vontade do Pai fosse realizada e o nome do Pai fosse glorificado. A vontade de Deus precisa prosperar na nossa vida, no meu comportamento, na minha palavra, no meu procedimento diante das circunstâncias fáceis ou difíceis, como prosperou na vida do meu Senhor Jesus. A vontade do Pai prosperará nas suas mãos, tem prosperado, a exemplo do que prosperou em Cristo. Nós sempre temos as nossas desculpas e achamos que, em razão das circunstâncias, vamos ser impedidos, em razão do cansaço, em razão da agenda que temos, em razão da cobrança que a vida pede de nós, em razão das lutas que enfrentamos, das aflições que passamos, dos impedimentos que as circunstâncias trazem, às vezes impedimento em razão de enfermidades, em razão de uma pandemia, em razão de leis, de normas de distanciamento social. Mas, na verdade, meus queridos, nada serve para justificar a nossa negligência em deixar que a vontade de Deus prospere na nossa vida. Aonde o Senhor nos leva, na situação e na circunstância que tenhamos que viver, eu ou você, no momento das conquistas, no momento das vitórias, no momento das colheitas, no momento das necessidades, das lutas, das perdas, mesmo ali, temos que levar a bom termo a vontade do nosso Pai Celeste. Temos que fazer com que o querer de Deus prospere na nossa vida. Temos que entender o agir de Deus, o plano que Ele tem, o resultado que Ele quer dar. E às vezes temos que nos submeter, sem entendermos muitas coisas, mas sabendo que a vontade de Deus vai cooperar para o bem daqueles que o amam. Então, que a vontade de Deus prospere nas nossas mãos, primeiro, a exemplo do nosso Mestre Jesus, que também padeceu, que também sofreu, que também enfrentou dificuldades, que também passou pelo tempo da angústia no Getsemane, mas que encarou a crucificação, que carregou a cruz, para que pecadores como eu e você pudéssemos herdar a graça da vida eterna, a graça do reino de Deus. E a vontade do Senhor prosperou nas suas mãos. Então, essa é a segunda lição: as nossas dificuldades, as nossas lutas, os tempos adversos da nossa história não podem ser justificativas para que a vontade de Deus deixe de prosperar, deixe de ser realizada. Todos os servos de Deus, as servas do Senhor, quando crianças, adolescentes, jovens, casados ou anciãos, quando entenderam a vontade de Deus, tiveram dificuldades para realizar. O fizeram com empenho, com dedicação. Foi exigido a abnegação. Foi exigido, quem sabe, o abrir mão das suas agendas, dos seus propósitos, dos seus sonhos, dos seus projetos. Maria e José
para serem os pais do nosso Salvador. Tiveram com certeza a história das suas vidas conduzidas por um caminho muito impensado e jamais planejado pela mente de uma jovem, de um rapaz que se preparava para casar e para viver a sua vida de simplicidade, como família simples que era, em Nazaré. Mas o chamado de Deus a Maria, convocar do Senhor para que José a recebesse como esposa, fala tão alto ao coração deles, que eles se dispõem nas mãos de Deus para quê? Para que a vontade e a palavra de Deus se cumprisse nas suas vidas. Padecer a dor, a luta de uma mãe que vê o seu filho sendo perseguido, sendo castigado, sendo maltratado, sendo justo, sem cometer nenhum delito, nenhum dolo, como lemos nesse texto que Pedro nos lembra. Mas a vontade de Deus tinha que prosperar. E a vontade de Deus passava pela vida de Maria, passava pela vida de José. E eles se submeteram. E por isso o plano de Deus se realizou. E a promessa de Deus pôde se cumprir. A virgem concebeu e deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus, porque ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. E agora Pedro está dizendo, irmãos, com certeza estamos passando por tempos difíceis. E a verdade é que daqui para frente, desse tempo de Pedro para frente, as coisas vão piorarem para a igreja, as perseguições vão ser mais intensas. O combater do bom combate da fé vai ser mais duro, mais difícil. Vai intensificar os açoites do Império Romano, as mortes, o número de mártires vai crescer sobre a igreja, junto à igreja, mas a igreja não vai perder a sua força, o evangelho não vai perder o seu poder, e a proclamação e o testemunho da igreja não vai perder a sua eficácia, porque a igreja ela vai crescer, ela vai se expandir junto ao Império Romano. E à medida que cresce a perseguição, cresce a igreja. O número de cristãos se multiplica, porque o agir de Deus é constante, dia a dia, vai acrescentando ao Senhor, à sua igreja, os que vão sendo salvos. Porque cada vez mais, mesmo com limitações, com desafios tão grandes, mesmo com perdas tão grandiosas no número de mortos e de mártires em razão do proclamar da sua fé em Jesus, a vontade de Deus continua a ser realizada na vida do seu povo. Na terra, Deus vai estabelecendo o seu reino, vai alcançando os corações, porque a igreja, ela não se cala. Porque a perseguição não amedronta a ponto de desistir dos projetos, do negar do nome de Cristo, do virar as costas para a vontade de Deus. Mas com todos os desafios, Pedro está dizendo, a exemplo do nosso mestre, que os desafios não sejam a causa de desistirmos, que as perseguições não sejam o motivo de nos calarmos, de jogarmos a toalha, de abandonarmos o nosso Senhor, de deixarmos de expressar ao seu reino o amor que ele expressou por nós, quando veio ao mundo e quando deu a vida em nosso resgate. Para a vontade de Deus prosperar, a exemplo de Cristo, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos enfrentar lutas, ao agir do inimigo que quer nos derrubar, quer nos desacreditar, fica ao nosso derredor, procurando um tempo oportuno para nos tragar. Ao agir do mundo, que quer sustentar, que não vale a pena seguir o Evangelho, que é perda de tempo buscar o Senhor, de que cada um vai conduzir a sua vida e vai decidir pelo seu forte braço, pelo seu conhecimento, pela sua capacidade, e que o mundo é o mundo dos espertos. Às vezes nós pensamos assim, quando nós olhamos, como o salmista olhou no Salmo 73 e viu o ímpio prosperar. Mas na nossa intimidade com Cristo, Deus nos dá a possibilidade de ver o fim deles. E como estão em lugares escorregadios. E como a vida é uma vida humana, é uma vida de tanta fragilidade. É mesmo como a névoa que o vento dispersa, como um conto ligeiro, que passa rapidamente.
Por isso temos que valorizar aquilo que é da vontade de Deus, porque aquilo que cumprimos na vontade de Deus, no fazer prosperar o querer do Senhor na nossa vida e através dela. Essas obras, essas ações, diz a palavra de Deus que vão nos acompanhar para toda a eternidade. Vamos levar conosco para a vida eterna que herdamos, para viver com o Senhor nos céus. Vida de gozo, vida de paz, onde todas essas outras coisas que causam dano e prejuízo para nós, e tristeza na alma e angústia no coração, vão ter passado. Então, que as nossas dificuldades, que os nossos interesses pessoais, que o cansaço, que a agenda cheia, que a impossibilidade do tempo, que o tempo traz, não seja suficientemente forte e capaz de te impedir, meu irmão, minha irmã, de fazer com que a vontade de Deus prospere, porque não foi capaz de impedir que prosperasse a vontade de Deus na vida do nosso Salvador Jesus Cristo. Diz o texto que foi com lutas, foi com sofrimento, foi com dor, foi com padecer. Um padecer imerecido, porque ele nada fez. Uma culpa, um castigo, um tribunal com pena capital dada a malfeitores para aquele que era justo. Mas mesmo assim o nosso mestre foi até o fim. Prosperou na sua missão, prosperando na sua vida, na sua história, a vontade do Pai Celeste, que o enviou. É manifestação da glória de Deus na vida do seu Filho Jesus, que com graça nos alcança na cruz do Calvário. O justo pagando pelos injustos, aquele que não pecou, não cometeu nenhum dolo, nenhum erro, nenhuma falha, sendo entregue em favor de pecadores. Um sangue eficaz de uma aliança nova, que é derramado e que nos purifica de todo o pecado. Por isso que Pedro faz questão de lembrar aquilo que Isaías menciona também, lá no seu capítulo 53, no poema do servo sofredor. Verso 24, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos agora para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. É isso que Isaías menciona. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Levou sobre si as enfermidades da nossa alma, dos nossos pecados. Pagou o alto preço com a sua morte na cruz. E em razão das suas pisaduras, das suas chagas, dos seus ferimentos, que nós fomos sarados, perdoados em Deus. Na misericórdia de Deus se manifesta para nós. Vontade de Deus que se cumpre em meio ao sofrimento, em meio à dor, mas que se estabelece para promover paz e alegria ao coração daquele que crê, daquele que é alcançado na graça de Deus, daquele que é envolvido pelo amor grandioso do Senhor, e nada nos separa dele. Certeza, irmãos. E é por isso que Pedro, então, traz para nós uma ordem no imperativo. Para que Cristo serviu de exemplo? Por que ele enfrentou as dores? Para que a vontade de Deus prosperasse. E para que eu e você pudéssemos enfrentar também as lutas, mas não deixar de maneira alguma de agir ou pensar ou reagir de forma que prospere a vontade de Deus na nossa vida. Para não agirmos com a negligência daqueles que não dão ouvidos ao querer do Senhor e andam só segundo o seu caminho, segundo o seu propósito. Mas o nosso caminho é o caminho que Deus fez para nós. É as veredas que Ele aplanou com a mão. É o caminho que Ele quer que andemos, para que na nossa vida prospere a sua vontade também. Por isso Pedro vai encerrar o verso 21 dizendo, para que sigais as suas pisadas. O desejo de Pedro é que a igreja desafiada a testemunhar e a dar sequência à obra que Cristo iniciou, ao reino que Ele estabeleceu com a sua vida e morte e ressurreição, tenha continuidade a partir da minha vida. Nas pisadas que Ele deu,
No caminho que ele trilhou, eu devo também trilhar. Seguindo, dando continuidade àquilo que o nosso Mestre Jesus fez, a obra que ele realizou. Que privilégio para nós. Por isso que essa última expressão, ela vem não no aspecto assim de que você vai fazer isso se você quiser, se você puder, mas vem como que numa ordem, como que no imperativo. É para que você ande, é para que você faça. Não é quando der, é sempre, é a todo instante. Porque é do querer de Deus, é da vontade de Deus, é da ordem de Deus. E nós devemos obedecer, pisando as pisadas que Cristo pisou, andando por onde ele andou, fazendo como ele fez. Não é algo que eu devo fazer e devo entender que é para mim realizar a vontade de Deus na minha vida, quando eu entender que não vai atrapalhar muito os meus planos, ou não vai trazer nenhum sofrimento, nenhum dano para aquilo que eu imaginei, para a agenda que eu já fiz, para o sonho que eu já tenho. Não, pode ser que cause bastante dano, que me leve para caminhos que eu jamais imaginei, que me faça passar por desertos ou enfrentar provações, tentações, julgamentos, açoites, que me faça mudar o rumo, mudar a viagem, pegar um navio, partir e enfrentar uma tempestade em alto mar e quem sabe até naufrágio, que me faça ser julgado, sendo condenado mesmo injustamente, e passar pela pena da crucificação, como Pedro também passou, como Paulo, julgado pelo Império Romano, e tendo como pena capital a guilhotina romana. Ou Pedro, ou João, me desculpem, exilado na ilha de Pátmos, aprisionado numa prisão perpétua até a morte, deixado ali, no isolamento social, sentindo só, distante da igreja, mas não distante da graça do seu Senhor, e nem longe o bastante para não escrever o Apocalipse e trazer a vontade de Deus revelada ao seu coração, aos seus olhos, a vida da igreja, a minha vida, a sua vida, fazendo prosperar a vontade de Deus. Não é quando eu quero, não é quando eu posso, não é quando eu não tenho mais nada para fazer, não é quando as coisas estão tranquilas para mim, mas é fazer a vontade de Deus todo dia, em todo tempo, entendendo os desafios, dispondo o coração até para padecer sofrimentos, para negar a mim mesmo, a minha agenda, o meu querer, a minha vontade, os meus planos, os meus projetos, para que a vontade de Deus prospere nas nossas mãos. Isso é um privilégio, irmãos, que eu vivo, que você vive, que nós não podemos abrir mão, fazer e cumprir a vontade de Deus na nossa vida, fazer com que cidadãos pequenos como nós somos, às vezes insignificantes aos olhos da humanidade, que se tornam aos olhos de Deus ferramentas úteis do seu agir. Quando se tornam servos bons, servos fiéis, servas boas, diligentes, nas mãos de Deus, para que assim como o nosso Mestre Jesus prospere na nossa vida, a vontade do nosso Senhor. Quem cresce na intimidade com Cristo, vive a graça de ver a prosperidade da vontade de Deus na sua própria vida, nas obras das suas mãos. Que Deus nos abençoe dessa forma, que a sua vida seja um veículo sempre, que você se prepare como um instrumento útil, pronto, para o querer, para a vontade, para o desígnio, para o propósito de Deus prosperar nas suas mãos. Não pela força do seu braço, mas pelo agir do Espírito de Deus que nos capacita. Não pela capacidade que a gente tem, porque quem somos nós? Mas pela certeza, como nós vimos semana passada, de que o Espírito de Deus age, o Espírito de Deus atua, o Espírito de Deus capacita, o Espírito de Deus se manifesta, o Espírito de Deus é aquele que faz com que andemos na possibilidade de realizar a vontade do nosso Deus. Quero te convidar a orar, colocando a sua vida nas mãos do Senhor, como foi a vida de Pedro, de Paulo, de Maria e de todos aqueles servos e servas que no decurso do tempo têm enfrentado aí os Césares da vida
as perseguições da vida, os desafios de cada circunstância em cada tempo, mas não tem deixado de cumprir a vontade de Deus. Tem enfrentado até o seu ego, o seu eu, seus limites, suas agendas, o seu cansaço, a violência que vem de fora de outras pessoas, a injustiça daqueles que se colocam à sua volta, a pressão de um mundo que quer nos conduzir dentro de valores e de princípios contrários à vontade de Deus. Enfrentando tudo isso, seguindo o exemplo de Cristo, entende que às vezes é preciso padecer por causa do nome de Jesus e do Evangelho. Mas não podemos deixar de fazer com que prospere na nossa vida, nas nossas mãos, a vontade do nosso Pai Celeste. Que não seja como queremos, mas como nosso Deus quer. Faça também, Senhor, minha vida e na sua, a sua vontade. Pai Celestial, te agradecemos. Quando entendemos, ó Pai, na tua palavra, que o Senhor conta conosco, o Deus que nos alcançou, que nos comprou, que nos redimiu, que fez de nós nova criatura, que nos colocou nos lábios um novo cântico, é aquele, ó Pai, que conta com o nosso serviço, com o nosso testemunho, com o nosso empenho, com o nosso agir, que dê sustento ao teu reino e que faça com que a sua vontade prospere entre os homens, a partir de pequenas e de grandes ações que possamos fazer para a honra e glória do seu nome. Te agradecemos porque o Senhor é aquele que nos deu o exemplo glorioso em Cristo, o servo sofredor, que deu vida por nós, que enfrentou e que tomou do cálice pesado da crucificação, mas cumpriu a vontade daquele que lhe enviou. Correu bem a sua carreira, consumou a sua obra, entregou nas mãos do Pai Celeste o seu Espírito, porque a vontade de Deus prosperou na sua vida. Ele hoje contempla a sua igreja e vê o resultado do penoso trabalho de sua alma e se vê satisfeito. Quando percebe, ó Pai, na minha vida, na vida dos meus irmãos, apesar das limitações ou das falhas, das circunstâncias duras, difíceis que possamos enfrentar, dos tempos de deserto ou de tempestades que surjam para nós, apesar da nossa pequenez e impossibilidade e até de erros e falhas, a tua vontade tem prosperado também na nossa vida. Temos sido desafiados a, de alguma forma, somar no sustento da fé, na edificação da igreja, no crescimento do reino. Isso para nós é privilégio. Muito obrigado por enviar o teu Espírito e trazer dons, talentos, e tornar possível o que antes seria impossível. Nós, Senhor, virarmos discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor nos tem ordenado, dando a eles o exemplo, como recebemos o exemplo do nosso Mestre Jesus. Cuide de cada vida, de cada irmão, de cada irmã, sustenta-os nos seus desafios, capacita-os nas suas limitações, mas faça de nós instrumentos por meio dos quais o Senhor age, o Senhor atua, para que vejamos os teus feitos e nos alegremos no realizar das tuas mãos, como igreja do Senhor, que cresce, que se edifica e que caminha, ó Pai, como veículo, como instrumento de prosperidade para o teu reino. Não nos deixe nos iludir com as nossas vontades, com os nossos sonhos, os nossos projetos. Não deixe, ó Pai, que venhamos a, de alguma forma, negligenciar o teu querer por um interesse pessoal nosso. Não nos deixe fora da agenda do Senhor por tantas atividades e eventos da nossa agenda. Mas trabalhe o nosso coração e trabalhe através da nossa vida, para que assim como aconteceu em Cristo, nós possamos ver prosperar tua vontade na nossa história também. Perdoa os nossos pecados, a nossa negligência, a nossa confiança. Perdoe o nosso desespero às vezes. Tem misericórdia de nós. Trabalhe o nosso coração.
Continue a prover essa nova vida. Continue a realizar e a trazer as conversões, as mudanças necessárias. Mas em tudo te louvamos, porque o Senhor é aquele que nos chama para ser usado pelo Senhor. Que prospere de fato na nossa vida a tua vontade, como prosperou na vida do nosso Senhor Jesus, em nome de quem oramos. Amém. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, pela possibilidade dessa caminhada juntos, uma caminhada na direção de Deus, na direção de Cristo, no bom propósito que Ele tem. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, que Ele continue a te preparar, a te capacitar para ser um bom soldado, um bom servo, uma boa serva, expressando fidelidade no pouco, porque Ele reserva para nós o muito do seu reino na eternidade. Uma boa noite, bom descanso, que Deus conceda graça à sua vida e à sua família.